Oi pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui novamente. Hoje eu vou deixar para vocês uma explicação sobre a apostila 1, né, do segundo bimestre, já falando já da matéria do primeiro ano, tá? E aí eu achei melhor fazer a apostila, esse vídeo, para poder, com as minhas palavras, explicar para vocês, e na próxima aula a gente vai se encontrar dentro do Aplixe, ok? Para explicar a próxima atividade. Então vamos lá. Então, a primeira aula dessa apostila, ela aborda o gênero discursivo notícia, tá? O que seria o gênero discursivo notícia? Vocês estão muito ligados à notícia, informações. É um gênero que normalmente a gente tem muita relação, a gente tem muita proximidade, né? Então aqui diz, ó, sabemos que as notícias são textos informativos, formas de transmitir informações importantes para os nossos grupos sociais, né? E podem ser tratados de vários assuntos, comunitários, políticos, esportivos, né? Enfim, variados. Em inglês, a palavra que corresponde à notícia é news, ok? News. Então, nós temos consciência de que atualmente, muito mais do que em outros tempos, precisamos nos manter informados. E como precisamos, né? Além das real news, né? Das notícias verdadeiras, nós temos as fake news, né? Que já é um outro problema, né? E aí, continuando a apostila vai apresentar como é que a gente pode identificar os temas em cada notícia, né? E ele diz que é simples, é só a gente analisar as manchetes, e é verdade. O que são as manchetes, né? São os textos que vêm no título em uma notícia, tudo que vem no título da notícia é uma manchete, ok? E aí eles chamam vocês, né, para analisar as manchetes e identificar os temas das notícias, ok? Então a gente tem aqui, ó, Brazil beats Spain. Brasil beats Spain. Então Brasil enfrenta a Espanha, bate a Espanha, né? Então essa em inglês, né? O tema dessa notícia é sports, ok? USA President arrives today in Rio. Então, no caso, está dizendo que o presidente dos Estados Unidos chega hoje no Rio, e aí é uma notícia de política, politics. Tornados destroy Oklahoma City. Né? Os tornados destroem, tanto que são palavras cognatas aqui, ó, tornados destrói a cidade de Oklahoma. Então, é uma notícia que tem um tema voltado para um tema social, né, social, public utility, que é utilidade pública, natural disaster, né, desastre natural também. Outro, Johnny Depp stars Lonely Ranger, né? Johnny Depp é o nome do ator, então ele estrela esse filme Lonely Ranger. Então aqui no caso o tema da notícia é entertainment, que é entretenimento, né? Ou então cinema, tá bom? Então aí ele continua dizendo que um dos aspectos principais para a compreensão dos textos é o conhecimento de vocabulário, né? Então muitas palavras são denominadas cognatas, a gente já tinha visto isso já, né? Palavras cognatas são aquelas palavras em inglês que se parecem com as do português e tem por ter a mesma origem, né? Quando a gente fala student, estudante, né? Palavra cognata. E aí ele pede para ler as manchetes anteriores, seus temas, destacar as palavras que você consegue entender. Então são várias palavras que nós já vimos aqui que a gente consegue entender porque são palavras cognatas, né? Destroy, accident, disaster, public, social, né? Todas palavras cognatas, tá? Podem ser palavras cognatas ou palavras transparentes. Então vamos continuar. E aí ele apresenta aqui some specific vocabulary, que é um pouco do vocabulário para que vocês fiquem ligados, né? Tem natural disaster, então estão todas, é o vocabulário ligado a desastre natural. Storm, tempestade, rain, chuva, tornado, que a gente já sabe em português é uma palavra cognata, landslide, que é deslizamento de terra, destroy, palavra cognata, survive, você sobreviver, sport, né? Esportes também, todas aqui são vocabulários ligados ao esporte. Win, vencer, beat, bater, né? Defeat, que é defender, lose, perder, champion, que é o campeão, prize é o prêmio, cup é copa, game, jogo, match de jogo, fight, luta, né? Entertainment, tem star, play, perform, estar, estrelar, play, atuar, né?
Perform é performar. Sell, sold out é vendidos de ingressos. Politics, Congress, com congresso. Mayor, governador. Law, lei. Election, eleição. Vote, palavra cognata também. Choose, escolher. Tá? Então lembre-se de que essas são apenas algumas palavras a serem encontradas nas notícias. E aí vocês podem ver outras mais, pesquisando, né? E tal. Então vamos continuar. A aula 2 é construindo manchetes, né? E aí a aula 2 vai apresentar para vocês um pouco mais da parte de gramatical, da estrutura linguística dessas frases, né? E aí a gente viu um pouquinho antes, no primeiro bimestre, um pouco sobre o simple present, que é também utilizado quando vai se construir manchetes de jornal. Então você tem aqui o verbo, ó, Brazil beats Spain. Brasil bate na Espanha, beat, né? USA President arrives, o verbo arrive, aqui com Szinho, porque o presidente dos Estados Unidos é ele. E aí você acrescenta o S no verbo arrive. Tornadoes destroy, tornadoes está no plural, então o verbo destroy tem que vir sem o S, o verbo normal. Johnny Depp stars. Johnny Depp é a terceira pessoa do singular, ele. Então eu acrescento S também no verbo star, que é estrelar, né? Então todas elas têm sujeito, um verbo, complemento. Na maioria das vezes não trazem sinais de pontuação, né? As manchetes, não tem pontuação nas manchetes, né? E aí, vamos continuar. Eu já apresentei o simple present, né, para você. E aqui, vamos relembrar como o simple present é flexionado. Então vamos lá. Após tomarmos a forma do infinitivo do verbo, o verbo como to, né, que vem antes, né, to dance, dançar, não é isso? Depois devemos analisar a pessoa com que o verbo será flexionado. Primeiro você tira o to do verbo, ok? Depois você vai analisar quem vem antes dele. Se o sujeito for primeira ou segunda pessoa do singular, primeira, segunda ou terceira pessoa do plural, cada um vai ter uma forma do verbo se comportar. E nós vamos ver aqui a seguir. Aí temos exemplo, tornadoes. E aí o verbo é destroy. Tornadoes, está no plural. Quando estiver no plural, o verbo vai sempre se comportar da mesma forma que ele é na forma original, sem o to. Tornadoes destroy the city. Não tem o S, não tem nada. E aí ficou faltando a terceira pessoa do singular, né? Que a gente deve acrescentar S. É S ou IES, depois nós vamos ver como é que funciona mais à frente, tá? E aí tem um exemplo, ó. A tornado, quer dizer, um tornado singular, terceira pessoa, ele, o tornado, ok? Que a gente poderia trocar pelo it, lembra que a gente viu it, he, she, it no primeiro bimestre? Então, se está na terceira pessoa do singular, ele ou ela, que eu posso trocar por ele ou ela, o verbo vai ser acrescentado S. Ou então as outras flexões que nós vamos ver aqui a seguir nessa caixinha azul. A tornado, pode ser a tornado, a tornado, tá? A pronúncia pode ser, aceita as duas. Destroys the city. Então, eu tenho que acrescentar um S, porque é a terceira pessoa do singular. Perfeito? E aí, como é que fica com os outros verbos? Ó, tem uma regrinha aqui. Quando os verbos forem terminados em S, SH, CH, X, Z ou O, nós vamos ter que acrescentar ES. Você pergunta, por quê, professor? Por quê? Um verbo que termina com H, você não pode botar um S depois do H, porque senão você não consegue falar, fica estranho. E aí você acrescenta o ES, e aí o ES já vai dar conta dessa pronúncia perfeita. Então, verbos terminam com H no final, X, E, O e S, já sabe que é ES, que você vai acrescentar na terceira pessoa do singular, quando for ele ou ela, tá? Consoante mais Y. Se a palavra tem uma consoante, se ela é precedida, o Y vem no final e antes dele vem uma consoante, a gente vai tirar o Y e colocar IES. No caso do verbo to try, que é o verbo tentar, você vai tirar o Y. Se fosse assim, ele tenta, aí vai ficar he tries, tá? Com IES. E as demais terminações? Todas as outras que não entram nessa regrinha aqui, você só vai acrescentar S. Inclusive, quando você tiver o Y e uma vogal antes, tá? Aqui no caso, to get, que é conseguir, acrescentou S quando for. Digamos, ela consegue, she gets, e aí eu acrescento S. To play, que é o verbo jogar. Quando for, Neymar joga no Paris Saint-Germain, né? No PSG.
Aí você vai falar Neymar plays. E é Szinho aqui, porque o Y vem com uma vogal antes. Então é só S, não muda nada. Perfeito? Então vamos continuar. Na aula 3, a gente tem encontrando informações. Então, ao localizar o sujeito de uma oração, a gente já sabe quem praticou essa ação. Com o verbo sabemos a ação praticada. A gente está falando aqui da notícia, né? Porque a notícia, você tem que reconhecer quem fez o que, como, quando e onde os fatos ocorreram. Isso tudo tem que estar informado na notícia, né? E aí, com o complemento, vamos descobrir como, onde, quando isso aconteceu, para poder entender como é que aquela notícia está dizendo. E aí, vamos continuar. Então, temos aqui o primeiro parágrafo na notícia, a gente chama de lead, tá? É lead em inglês, lead em português, tá? E no primeiro parágrafo aqui tem todas as principais informações. As principais informações de qualquer texto de notícias estão aí, no primeiro parágrafo. O resto é só agregando mais coisas, né? Mas tudo que você precisa saber, você pode ler só lá no primeiro parágrafo, você já vai entender, ok? E aí aqui tem, ó, um textinho, a gente tem o primeiro parágrafo. Nesse primeiro parágrafo fala aqui, ó, de vacina. Já vem o título, gente, é muito importante. É muito, porque no título que você vai entender quase assim 50% do que vai dizer a notícia, né? Nessa manchete aqui, ó, Man destroys COVID-19 vaccine. Quer dizer, o homem, né, destrói, palavra cognata, a vacina da Covid. Olha só, você já conseguiu compreender o que vai falar essa notícia aí, só pela essa manchete aqui, ok? E aí, você vai perguntando algumas coisas ao texto, ó. Quem fez isso? O man, who é quem, né? Man. Quando ele fez? When é quando? 6 de janeiro, porque tá dizendo aqui no texto, né? 6 de janeiro aqui, ó. Às 15 horas. Where? Onde? Onde ele fez aquilo? Aí tá falando, ó, no hospital. A man works at hospital. Então, ele é um hospital que aconteceu onde, né? Como? How? Como aconteceu isso? Aí ele fala, he works with the new coronavirus. Ele trabalha com a nova vacina coronavírus. Percebe que dentro desse quem, quando, onde e como, né? E nós temos as palavras interrogativas aqui, o question words, who, when, where, how. Você consegue compreender o primeiro parágrafo da sua notícia, o lead, ok? A aula 4 já é o exercício que vocês vão precisar fazer, tá bom? Tudo que eu falei aqui, que expliquei, vocês vão ter que se utilizar para responder lá no caderno de vocês, né? E me mandar pela plataforma uma foto feita direitinho. E em caso de dúvidas, pode me chamar, pode me mandar mensagem pela plataforma que eu respondo vocês, tá bom, gente? Então, acredito que a gente vai ficando por aqui. Tendo alguma dúvida, pode me acionar, pode me perguntar, que eu passo para vocês as respostas, tiro também dentro do Aplix, tá? Na próxima aula eu vou estar lá no Aplix para a gente tirar mais dúvidas, ok? Um abraço para vocês.